Por que não gostamos de esperar? Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Altair, vamos para os recados da paróquia. Quais são? Número 1, vai no iTunes Store, dê 5 estrelas e faça o seu comentário. Isso aí. Número 2, indique um episódio do Naruhodo para alguém que nunca ouviu o Naruhodo ou mesmo nunca tenha ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho de nossa podosfera. E número 3, Altair. O número 3 é sobre ajudar a manter o Naruhodo no ar, Altair. Isso aí. E para contribuir, basta usar o aplicativo PicPay e assinar o apoio mensal de R$15. São 2 Coca Zero, querido ouvinte. Uma para o Altair e uma para mim. E como assinante, além da nossa gratidão, você terá 3 coisas. 1, você terá acesso ao grupo secreto no Telegram, ou seja, assinante pode conversar com a gente e com a comunidade de ouvintes assinantes. 2, você terá vantagens especiais. Por exemplo, assinante recebe os episódios no grupo secreto do Telegram antes de todo mundo. E 3, você receberá conteúdos exclusivos. Por exemplo, assinante recebe episódios que só são distribuídos no grupo secreto do Telegram. Então é isso. Baixe o aplicativo PicPay e assine o apoio mensal. Com o PicPay você ainda vai poder pagar boleto, transferir dinheiro entre amigos, recarregar celular, sacar o saldo em qualquer banco 24 horas sem taxa. E olha só, no primeiro mês de apoio ao Naruhodo, você ainda tem um cashback de R$15. Isso mesmo, você assina e recebe seus R$15 de volta. Agradecemos desde já e participem, por favor. É isso aí. Antes da pauta, mais um recado. O Naruhodo está abrindo espaço para o podcast das Minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Pergunta de Quinta, comandado pela Mona Motterly. Ouça o recado que ela deixou para você, ouvinte do Naruhodo. E conheça o podcast Pergunta de Quinta, com o Saque Feminista e o PDQ Veganista. Oi, eu sou a Mona Motterly, do podcast Pergunta de Quinta. Lá nós respondemos perguntas sobre veganismo e feminismo, nos quadros Veg Responde e Saque Feminista. Manda sua pergunta pra gente. Você nos encontra no Spotify, SoundCloud, iTunes ou no seu agregador favorito no feed do É Pau é Pedra, o podcast colaborativo feito pelos patrões do Edcast. Caso tenha interesse em conhecer mulheres podcasters, acesse a hashtag Mulheres Podcasters. O Pergunta de Quinta e o É Pau é Pedra apoiam essa iniciativa. É uma ação de iniciativa do programa Ponto G para divulgar o trabalho de mulheres na mídia podcast e mostrar para todo ouvinte que sempre existiu mulheres na comunidade de podcasts do Brasil. E chegamos ao momento Alura, querido ouvinte. Eu sei que nessa época de isolamento social a gente é bombardeado o tempo todo com lives, webinars, cursos, e embora o senso comum tente nos convencer de que estamos em home office, a verdade é que estamos sendo forçados a ficar em casa e tentando trabalhar em meio a uma pandemia. Então meu recado é, antes de mais nada, vá com calma e cuide de sua saúde mental. Dito isso, pode ser sim um bom momento para dar uma acelerada em sua carreira profissional. E é para quem estiver a fim de fazer isso que eu quero falar aqui da Alura, a maior plataforma de cursos online do Brasil. Tem mobile, programação, front-end, infraestrutura de tecnologia, design, user experience, marketing digital, data science, inovação, gestão, tem para todos os gostos. E a Alura não é só uma plataforma. Ela é uma instituição de ensino, ou seja, ela garante a qualidade dos cursos que são produzidos por ela mesma. E funciona de um jeito muito simples. Você tem acesso a mais de 1000 cursos com uma única assinatura. Agora a vantagem, ouvinte Naruhodo tem desconto de R$100. Mas para ter esse desconto, precisa acessar a seguinte URL, anota aí, alura.com.br/promoção/Naruhodo. Repetindo, alura.com.br/promoção/Naruhodo. Altair, temos pergunta de uma ouvinte, Altair. E temos que fazer ela rapidinho porque ela não gosta de esperar, né? É verdade, eu também não. O nome da nossa ouvinte, Altair, é Bianca Grifo, que é empresária autônoma em São Paulo, capital, Altair. Uma microempresária prestigiando o Naruhodo, Altair. Que bom, muito bem. Ela diz o seguinte: eu detesto filas, espera em consultórios, gente que demora para responder mensagens, kkk, acho que não sou só eu. As pessoas em geral têm essa dificuldade.
dá para ver perfeitamente nas crianças. E nós adultos, que somos nada mais do que crianças grandes, não é, Altair? Acho que ela deve ouvir Naruhodo alguns episódios. Nós adultos só aprendemos a controlar a angústia, mas ela continua ali. Então eu venho perguntar a vocês, o que a ciência tem a dizer sobre essa nossa resistência em esperar? Parabéns pelo excelente trabalho, sou fã, beijos, Bibi. Obrigado, Bibi. Olha só, Bibi já tá íntimo. Pois é, né? Deve acompanhar os episódios há muito tempo. Ok, o que a ciência pode dizer sobre essa angústia da Bibi em esperar? Eu acho que a Bibi não tá mais tão brava assim, não mais brava do que ela costuma ficar, porque ela deve usar os episódios do Naruhodo pra distrair ela durante várias atividades. Eu espero que sim. Então, dentro da fala dela tem uma parte da resposta. Ok, você comentou que você não gosta de esperar, né? Eu não conheço ninguém que goste, Altair. Vamos falar a verdade. Mas como que é isso pra você? Por que é tão ruim esperar pra você? Cara, por que é tão ruim? Pensa em situações que você ficou muito bravo porque teve que esperar muito. Sei lá, porque gera ansiedade, porque... E também porque aos 49 anos, Altair, eu não tenho mais tanto tempo assim pra esperar. Então você acha que você tá mais impaciente com a espera agora do que quando você era mais novo? Não, eu acho que eu tô mais paciente. Mas eu acho que eu gosto menos de esperar. Então, assim, você tá mais paciente, mas você gosta menos. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho talvez mais autocontrole, mas esperar me causa menos prazer. Então você presta mais atenção no comportamento de esperar conforme você vai ficando mais velho? Provavelmente eu presto mais atenção em várias coisas conforme eu vou ficando mais velho. Muito bem, exatamente. Mas tenta pensar numa criança pequena, quando você era criança, né? As crianças simplesmente não gostam de esperar, elas não pensam muito sobre isso, elas simplesmente não gostam. Não mesmo. Aí conforme você vai ficando mais velho, você vai criando uma percepção sobre a sua capacidade de esperar. Né? Então é como se tivesse uma outra pessoa que olha você esperando e fica, pô, que droga, olha quanto tempo tô aqui, né? Essa voz dentro da sua cabeça que fala com você. Exatamente. Então você na fila do banco, por exemplo, sei lá, pensando, droga, olha quanto tempo tô aqui, né? E essa voz dentro da sua cabeça. Olha o tempo que eu tô perdendo aqui esperando. Isso. Ou quando você tá, por exemplo, sei lá, na fila do caixa do mercado, alguma coisa assim, né? Isso me remeteu até ao episódio, Altair, do Marshmallow, do experimento do Marshmallow, que fala sobre autocontrole das crianças em esperar. Isso. Por isso que esse episódio está na referência, porque o autocontrole que é discutido no episódio do Marshmallow é um pouco diferente dessa dificuldade de esperar para coisas, entre aspas, inúteis. Porque no caso do Marshmallow, você tá esperando para ter um ganho maior. Para ter uma recompensa. Para ter um ganho maior. Ali não. Assim, tudo bem, você tá... quando você tá na fila do mercado, você tá esperando, mas o ganho não é tão grande assim. Você é obrigado a esperar. Então, esse tipo de esquema, né, ambiental de espera é muito mais punitivo para você do que simplesmente esperar para saber que tem um ganho no futuro. São questões de escolha, né, do comportamento de escolha diferente. Então, esse episódio ele se relaciona com alguns outros muito importantes assim, na história do Naruhodo. Um deles é o 61, né, lá atrás, que é se pessoas ricas... Sobre a atenção à pobreza, né? Isso, se pessoas ricas prestam mais atenção à pobreza. O 139, que é do teste de Marshmallow. E o 204, que é se tudo que percebemos está no passado. Que a gente falou mais sobre a codificação perceptual do tempo mesmo, né? Isso é interessante, assim, é que as pessoas, de novo, as pessoas usam as palavras sem perceber muito bem o que elas significam, que tudo bem. Mas cientificamente, esperar é um comportamento que usa o seu corpo inteiro. Quando você está esperando, você inteiro está esperando. Tá? Então, o seu cérebro não espera, o seu coração não espera, o seu pâncreas não espera. Esperar é um comportamento que envolve o sujeito como um todo. Percepção da passagem do tempo, não. Então, por exemplo, um neurônio seu, ele percebe a passagem do tempo, tá? Ou ele registra a passagem do tempo. Então, a passagem do tempo ela é codificada em todas as partes do seu corpo. Isso é uma das teorias, né, da passagem do tempo. Então, uma coisa é como a passagem do tempo é codificada. Outra coisa é o comportamento de esperar. Para você esperar, você tem que ser um agente, tá? Tem que ter um organismo que espera. Então, se você tiver só um neurônio fora, assim, no ambiente, ele morre. Então, neurônios não esperam. Órgãos não esperam. Quem espera é o organismo todo. Tá? Isso é uma coisa bem importante assim, dos estudos mesmo. Porque quando a gente for avaliar as causas do esperar, né, por que a gente não gosta de esperar, por que isso é aversivo pra gente, a gente vai decompor nas 4 causas. Você tem 2 níveis de análise. Tá?
Então, o esperar, ele tem um componente dentro de você e um componente fora, tá? Ok. Para você esperar, você tem que ser um indivíduo, um organismo como um todo. Um organismo inteiro espera, tá? Se você pensar o seu corpo, a sua pele, né? A sua pele é o que delimita dentro e fora. Então, vou começar de um jeito bem, né? Bem fisiológico mesmo. Então, a pele é o que delimita dentro e fora, tá? Ok. Dentro de você, existem sistemas que geram, entre aspas, relógios que codificam o tempo. Esses diferentes relógios alinhados de codificação de tempo dentro de você, no seu organismo todo, gera o comportamento de esperar. Então, o comportamento de esperar, na verdade, ele é uma emergência de vários processos perceptuais fisiológicos. Até bonito, né? Então, a causa material e formal do comportamento de esperar, ela é interna, ela é fisiológica, e a causa eficiente final, ela é externa. Ela diz respeito aos porquês esse organismo está esperando. Quando você fala que a pele está separando o interno e o externo, a pele é interno ou externo? Esse é o limite. Essa é uma boa pergunta. A pele em si. Então, depende do comportamento. Depende do que você está avaliando. Então, quando a gente avalia comportamento de esperar, que é uma coisa que usa o organismo como um todo, a pele vale como dentro ainda. Tá, ok. Tá? Agora, se fosse alguma coisa que estimula a sua pele, sei lá, um choque, alguma coisa aí, não. Certo. A pele conta como externa. Então, depende ainda do comportamento. Mas nesse caso, ele é interno. Tá? Então, essa distinção entre dentro e fora é muito importante para você estudar esses comportamentos mais complexos, assim. Então, entrando na causa material e formal do esperar, né? O que quer dizer esperar, tem muito a ver com o Naruhodo 204, né? Se tudo que a gente espera está no passado. Ali a gente também falou sobre percepção de tempo, mas a gente focou muito no delay, né? Uma pequena demora entre a emissão da mensagem e a percepção dela, né? A codificação da mensagem. Agora a gente vai falar do relógio mesmo, né? Como que o nosso corpo codifica tempo? Porque se você parar para pensar, o tempo, ele não está dentro de você. Ele é uma entidade eminentemente do ambiente. Ele é físico, né? Sim. O tempo passa, né? Então, uma das únicas coisas que a gente consegue aferir para determinar que existe uma realidade, né, é o tempo. Então, independente do que tudo que você faz, isso é clássico da psicologia comportamental, assim. Não é a psicologia do Skinner, é a psicologia comportamental de verdade, tá? Que vem antes do Skinner, o clássico mesmo. Quando você faz estudos laboratoriais, experimentais, Bernstein, uns caras assim, você entende que existe uma paridade entre movimento e tempo. Por exemplo, a gente está gravando um podcast agora. A gente está emitindo vários comportamentos. A gente está falando, a gente está se mexendo, você pode estar olhando para uma coisa e tal, né? Então, tem vários comportamentos acontecendo, mas por baixo de todos esses comportamentos tem o tempo passando. E mesmo que você não faça nada, o tempo vai continuar passando. Sim. Então, o tempo é um tecido onde toda a sua biologia se aloca, né, se coloca e se dá. Então, independentemente do que você faça ou do que você goste, o tempo vai passar. Agora, tem um parênteses aqui, ó, que você falou sobre o tempo como um agente externo a nós. Né? A gente tem também um clock interno? Então, sim. Sim, então, e aí, nas teorias de codificação de tempo, a gente tem uma revisão de 2019, muito boa, é um artigo longo, mas muito bom mesmo, o cara dissecou todos os artigos, assim, fez uma meta-análise, muito bem feita, e que, na verdade, tem duas linhas de teoria sobre esse clock interno, sobre como ele é. Tem uma teoria que fala que os modelos de percepção de tempo, eles são dedicados, dedicado no sentido computacional, que tem áreas do cérebro dedicadas para isso. Então tem áreas do cérebro especializadas em perceber tempo, em codificar pulsos de tempo. Se você imaginar neurônios, os neurônios eles emitem pulsos elétricos, e todo pulso elétrico tem um ritmo. Então a gente tem dois modelos de estudos de áreas do conhecimento, são duas teorias sobre como o tempo é processado, tá, dentro da gente. A primeira são os modelos dedicados, que pensam que existem áreas específicas para a codificação de tempo no sistema nervoso. Não só no cérebro, mas no sistema nervoso. Esse é um braço. O outro braço fala de modelos intrínsecos, que na verdade, assim, a gente não tem uma estrutura especializada para tempo, mas como o tempo está presente em tudo, a gente tem várias estruturas sensoriais que coletam informação e também coletam tempo. Tudo bem? Então, tem um paradigma mais associacionista, né, que tem uma área associada, e tem um paradigma mais gestaltista, assim, que fala que o tempo está no corpo todo. E essas duas áreas produzem evidências boas, assim, parece que o que é mais parcimonioso, e essa referência é muito boa, essa revisão, mostra que, na verdade, os dois modelos agem juntos, porque o tempo tem tamanhos diferentes.
Então, por exemplo, quando você tem que tomar decisões ou se comportar em períodos curtos de tempo, tipo 1 segundo, 1, 2, 3 segundos, parece que tem áreas específicas. Quando o tempo é mais longo, minutos ou horas, aí parece que é uma coisa do corpo todo. Então parece que a intensidade do tempo, a duração do tempo tem um papel em como o nosso corpo se adapta a ele. Então, pra gente é muito importante, para sobreviver, a gente reagir rápido a algumas coisas, em que acontecem em poucos segundos. Então é importante ter áreas especializadas. Quando o tempo é mais longo, aí a gente tem mais planejamento, aí é melhor utilizar o corpo como um todo, porque a gente tem mais recurso. Então, é bem interessante esse artigo, vale muito a pena. Faz sentido. É bem interessante. Então, áreas específicas para codificação de tempo levam em conta áreas cerebrais, tem 2 delas, que é os gânglios da base, que a gente já falou em outros episódios. Um deles é por que a gente põe a língua para fora quando faz atividade motora, tá? Que é o 130. E os gânglios da base tem a ver com controle motor. E aí eu volto naquele primeiro ponto, que a atividade comportamental de movimento tem a ver com tempo. Então, é esperado que uma certa área cerebral que codifique movimento também codifique tempo. Porque quando você está se comportando, você também está marcando tempo. E aí tem um outro artigo muito legal também de 2009, que fala por que a gente pensa tic-tac? Sabe quando você tem que contar alguma coisa, você fica pensando em ritmos? Tic-tac. Isso, você cadencia, né? Você cria meio que um metrônomo na sua cabeça. Isso, ou esse metrônomo pode ser falado, pode ser pensado, ou pode ser movimento. Você pode ficar batendo o dedo, né, batendo palma. Né? Então, tudo isso, né, essa regulação rítmica vem dos gânglios da base. E é por isso que, por exemplo, tem gânglios da base, quando tem alteração neles, tem a ver com várias doenças motoras, uma delas é o Parkinson. E aí, pessoas que têm Parkinson precoce, antes de ter o problema motor, né, de tremor, começa a ter dificuldade na percepção de tempo, de ritmo. Então, movimento é diretamente associado com o tempo, pra gente, tá? Outra área é o córtex pré-frontal, que diz respeito ao julgamento. Então, aí tem uma área que é o metrônomo mesmo, então parece que esse gânglio da base é uma espécie de metrônomo, só que tem aquele que observa o metrônomo, que registra, que julga se o tempo é muito pouco do metrônomo. Então, uma coisa é um metrônomo batendo, né, tic-tac, uma coisa é esse metrônomo batendo. Outra coisa é ter um outro indivíduo olhando para ele e dizendo se o metrônomo tá rápido ou devagar. Quem diz isso é o córtex pré-frontal, que diz se o metrônomo tá rápido ou devagar. Agora, tudo isso é feito inconscientemente? Tudo inconscientemente. Tudo inconscientemente, tá? A linguagem vem muito depois. Então, uma coisa é o seu cérebro registrar o tempo, outra coisa é o seu córtex pré-frontal julgar. Ah, tá devagar ou tá rápido. E outra coisa é você falar. Ah, não, tá devagar ou tá rápido. Tá? Mas isso significa que, por exemplo, um bebê que ainda não desenvolveu linguagem, ele já tem esse clock sincronizado? Muito bem, ele não tem todas as partes. Então ele tem a primeira parte que é o metrônomo, né, que é os gânglios da base. E como ele tem pouco tempo de vida, né, ou seja, quando ele tá dentro do útero lá, quando ele é celulinhas, né, as celulinhas têm as atividades próximas dele, né? Então lembra da pele, né, da metáfora que eu falei da pele. Quando você tem a pele, e você são poucas celulinhas, né? A diferença entre dentro e fora, na verdade, quase não tem, né? Você é meio que misturado na placenta, né? Conforme você vai se desenvolvendo, vai criando dentro e fora, vai criando esse reloginho, né? Nos gânglios da base. Quando você nasce, aí você nasce como um sujeito, como um todo. E é aí que você começa a ter a capacidade de esperar, a partir do momento que você nasce. Então, você só tem o gânglio da base, que é esse metrônomo, mas você não tem aquele que observa o metrônomo. Essa área do cérebro ainda está muito imatura, o córtex pré-frontal vai precisar amadurecer. E como é que ele amadurece? Com treino, com a vida, né? Por isso que é fundamental para crianças pequenas, desde o nascimento até 2 anos, em média, você impor uma rotina. A hora de comer é a mesma, a hora de brincar é a mesma, a hora de, fazer as atividades é a mesma. Todo dia, mesmo, tá? Tem muita gente que fica brava comigo, mas meio que dane-se, porque a psicologia científica é assim, tá? E é verdade, assim, as evidências mostram que você adestrar um cachorro e educar uma criança até os 2 anos é muito parecido. Quando você pega um cachorro bem treinado, quais comportamentos que ele dispõe, né? Ele faz as coisas que você faz, orientação e tal, mas o comportamento geral do cachorro, ele tá muito feliz, né? Você vê que ele fica o tempo inteiro abanando o rabo, fica ali, né? Então, cachorros bem treinados, eles ficam muito felizes. Por quê? Porque eles sabem o que vai acontecer. Eles não precisam esperar. Na verdade, eles esperam sabendo qual é o resultado. Isso gera autocontrole.
própria previsibilidade acaba sendo um instrumento de autocontrole. Muito bem, isso. E crianças pequenas precisam disso, porque o córtex pré-frontal tem que maturar. Então, você treinar rotina mesmo, não tem conversa. É bem aquela coisa, o único direito de uma criança até 2 anos é obedecer, sabe? E não tem conversa. Assim, uma coisa é você ser violento, outra coisa é você ser rigoroso com regras. E crianças pequenas gostam dessas regras. Agora, é correto dizer, então, que se você não cria essa rotina e essa previsibilidade, você provavelmente vai estar criando bebês ou crianças infantes mais ansiosas? Sim, e sabe o que é interessante? Vamos deixar um artigo também na descrição, que isso independe de renda. Isso que é importante, porque assim, no episódio sobre Marshmallow, a gente mostra que a questão do autocontrole para você esperar uma recompensa distante tem um efeito de renda. É correto. Tem um efeito de renda. Essa maturação do relógio biológico do tempo independe de renda, depende do condicionamento ambiental. Se você impõe nessa primeira fase, até os 2 anos, então o teste do Marshmallow começa a valer de 2 anos para frente. Antes dos 2 anos, o que impera é causa material e formal. É maturação neural. E para isso precisa de ritmo. E esse ritmo tem que ser mesmo condicionado. Então, crianças pequenas que até 2 anos, elas têm uma rotina. Mesmo que elas reclamem um pouco, o que é normal, mas se elas sabem o que vai acontecer, isso vai gerar uma maturação cerebral que vai ter um efeito longo. Não quer dizer que ela vai ter sucesso na vida, tá? Não é assim. Mas ela pelo menos vai ganhar alguns pontos. E isso independe de renda, isso é algo muito importante. Então você tem esse metrônomo, que é o relógio em si, você tem o córtex pré-frontal, que é o que julga o metrônomo como rápido e devagar, e tem uma outra área intermediária, que é a área que vai levar a informação para a linguagem, né? Que aí é quando você fala, tá lento, tá rápido, tá? Ou tô esperando ou não tô esperando, tá? Essa área fica do córtex parietal posterior, fica do lado da sua cabeça, que é onde é a área de linguagem. Então, a percepção de tempo, assim, por essa vertente dos modelos dedicados, tem essas 3 fases. Tem o tic-tac, um relógio na sua cabeça, tic-tac, tic-tac. Tem um outro que olha esse relógio, né, sem verbal, sem comportamento verbal. Ele olha esse relógio e avalia. Tá lento, tá rápido. E aí tem uma outra área que pega essa informação do rápido e devagar, ou do lento, do rápido, e transforma em verbal. Para você ter esse processamento das 3 áreas, leva um tempo. E é por isso que a gente tem o delay, que dá aqueles 20 milissegundos lá, que a gente falou no outro episódio, no 204. Tudo bem? Fez sentido aqui? Agora tranquilo. Então beleza. Então a gente já viu... A material tá matada. Tá matada, né? A material é formal, um pouco, tá? Aí, os modelos intrínsecos, eles são muito úteis, né? Quando a gente usa o comportamento como um todo, para comportamentos que levam mais do que segundos. Assim, já leva mais tempo mesmo, né? Então, você tem um mecanismo de feedback o tempo inteiro. Eu tô esperando, eu continuo esperando, eu continuo esperando, eu continuo esperando. Então, o corpo todo reage, tá? E aí, os modelos intrínsecos ajudam bastante nisso. Então, todos os sensores do seu corpo, né, que seriam os mecanismos, os sensores da pele, dos olhos, de tudo, eles também codificam tempo. Quando são esses tempos mais longos? Tem um experimento muito legal, que vamos deixar na descrição também, que é um experimento super simples. Eu coloco uma musiquinha, tipo um sonzinho batendo, né? Toque, 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 num certo ritmo. E aí eu peço pra pessoa apertar um botão no ritmo do som. Então ela aperta, então ela meio que aprende de forma motora o ritmo. E para um outro grupo de pessoas elas ouvem o som, eu peço para elas tentarem gravar o ritmo, mas não apertando o botão. Tá? Elas não apertam, só olhando. Então ela não faz o movimento. Não faz o movimento. Né? Daí eu dou um tempo, né, uns 5 minutos, depois eu peço para a pessoa reproduzir o som, né? E eu pareio o tempo que a pessoa leva, né, para produzir os sons com o tempo real, né, para ver se ela faz direitinho. As pessoas que têm o feedback motor, que elas apertam lá com o botão, elas conseguem, elas têm um delay muito menor. Elas entendem, elas aprendem de forma muito mais acurada, né, a passagem do tempo, do que aquelas que só olham. Então, isso mostra que você ter 2 vias de acesso, né, a via motora e a via visual, né, e auditiva, torna a percepção de tempo mais acurada. Quanto mais fontes de informação integradas, a percepção de tempo é maior. É exatamente isso que eu ia comentar com você, que quando a gente tira um dos sentidos, eu tenho a sensação de que a gente perde a acuracidade da medição de tempo. Muito bem, muito bem. Vai ficando mais difícil. Isso tem uma ligação com, por exemplo, problemas de sono. Então, se você pegar sono, né, você dormir e acordar no mesmo horário, é um ritmo também. Que é o mesmo ritmo da criancinha. Lembra das criancinhas até 2 anos?
Se você mantém um hábito de dormir e acordar mais ou menos no mesmo horário, isso também te dá um ritmo. Lembra muito a bem lembrada frase da nossa ouvinte, da Bibi Grifo, que fala, né, que as crianças não são pequenos adultos, mas os adultos são crianças grandes. Então, várias estratégias que você aprende quando você é criança, você mantém na fase adulta, que poderiam ser muito úteis se você mantivesse. Uma delas é o hábito de dormir e acordar no mesmo horário. Isso dá uma marcação de tempo para o seu cérebro, para esse metrônomo dentro da sua cabeça. Isso mostra, né, que o ritmo, né, a passagem do tempo, como o tempo passa de qualquer jeito, independente de se você quer ou não, você não tem controle sobre a passagem do tempo, você tem controle sobre a passagem lógica do tempo na sua cabeça. Então, por exemplo, se você está privado de sono, né, você está dormindo muito mal, ou dormindo em horários picados muito diferentes, né, afeta a sua percepção de tempo. Não afeta o metrônomo, mas afeta aquele que olha o metrônomo, que é o córtex pré-frontal. Tá? Então, dependendo do caso, o tempo passa mais devagar ou mais lento. É aquela sensação da pessoa que vai dormir, sei lá, 6 da manhã, acorda às 3 da tarde e aí percebe que o dia não rende. Sabe, essa sensação de que o dia não rende é uma percepção subjetiva do tempo, por conta da bagunça que tá o seu ritmo circadiano. Isso é um exemplo. Outra coisa também é que a passagem do tempo, né, esse alinhamento dessas 3 áreas do cérebro, né, os gânglios da base, o córtex pré-frontal e o córtex parietal posterior, eles são áreas relacionadas com comportamento atencional. Quando você presta atenção numa coisa, você está prestando atenção com todos os seus sensores do corpo, com a visão, com o tato, com a audição e tudo mais, com o olfato, dependendo do que é a coisa. Então, percepção de tempo, né, percepção subjetiva de tempo tem muito a ver com a atenção. Quanto mais você presta atenção na coisa, mais próximo do tempo real a coisa acontece. Então, eu vou repetir isso de novo, porque é importante. Quanto mais atenção você presta numa coisa, melhor a sua acurácia em perceber que o tempo está passando da forma que ele está. Ou seja, se você não presta atenção, a acuracidade cai. Isso, ou seja, o tempo pode passar mais rápido. E quem usa isso para engambelar você? Quem? A publicidade, né? O marketing e tal. Aí mesmo a engenharia, tá? A engenharia usa isso também para enganar você, tá? Aí entramos nos exemplos da causa eficiente, que são muito interessantes. Um deles é o seguinte: sabe de onde saiu É que é um conjunto de experimentos, né? Vou deixar na descrição só um, mas se você colocar no Google Escolar, você acha vários. Você nota no seu computador, quando você, sei lá, clica num site, alguma coisa, e aí tem um tempinho de processamento, o seu mouse vira uma bolinha e ele fica girando? Por quê? Porque ou às vezes o site tem umas bolinhas piscando, umas setinhas, enquanto, tipo, coloca assim, aguardando, e põe lá umas setinhas. Ou no videogame, né, você põe loading e fica lá alguma coisa girando. Por que tem isso, hein? Eu não sei, mas pelo menos dá a sensação de que algo está acontecendo. Muito bem, muito bem. Ou seja, atrai a sua atenção para aquele movimento. Logo, você acha que o tempo passa mais rápido. Porque se tivesse só uma tela preta, mesmo, ou uma tela parada, você vai começar a ficar impaciente, porque a única coisa que você está prestando atenção é a passagem do tempo. Né? Exatamente. Então eu meio que distraio você. Eu coloco uma bolinha. E que dá uma sensação de que nada está acontecendo. Isso, porque tem uma coisa acontecendo, que é a passagem do tempo, que você não tem controle, né? Então tem alguma coisa acontecendo, só que você não consegue fazer nada com ela, então parece que não tá acontecendo nada. Então esse experimento de 1999 é muito bom. 1999, quem? Você lembra do Netscape? Aqueles browser horrível, né? Que você abria uma foto, aí a foto ia abrindo de cima pra baixo devagarzinho? Lembra que a internet de escada? Aquele ADSL lá, sei lá, 128 kbps. Nossa! Eles fizeram um experimento assim, clássico, né? Eles botavam uma pessoa vendo uma foto, e essa foto ia abrindo aos pouquinhos. E ao mesmo tempo que a foto ia abrindo aos pouquinhos, eles colocavam o mouse do celular girando, com uma bolinha girando. E o outro não tinha esse feedback da bolinha girando, era só o mouse. E na verdade a foto nunca ia abrir, é um experimento muito sacanagem. A foto nunca ia abrir. Eles queriam ver quanto tempo as pessoas aguentavam esperar. É tipo um marshmallow. Sacanagem. Nossa. É um marshmallow sem recompensa. Então, é exatamente o experimento que a gente tá falando, que é esperar, né? Só pra você ter uma ideia, tudo bem que é em 99, se você reproduzir hoje, como a internet é mais rápida e tal, as pessoas vão esperar menos. Então, nos anos 90, você ficar 2 minutos esperando um site abrir é até normal. Desculpa quem é mais novo, mas na Idade da Pedra era assim. Então, as pessoas que tinham a bolinha girando, elas esperavam até 4 minutos, né, pra abrir a foto. Sendo que as pessoas que não tinham a bolinha esperavam menos que a metade disso. Menos de 2 minutos. Então, esse distrator ajuda você a esperar, né? Porque ele distrai sua atenção. Tem um outro trabalho muito legal também, de causa eficiente agora, de comportamento do sujeito como um todo, que é num banco.
né? Era um banco, eu acho que era o Bank of America, em Boston, né? As pessoas estavam reclamando muito desse banco porque as filas demoravam muito, o serviço demorava. Muito comum, né? As pessoas reclamam muito hoje do tempo do banco. E aí, eles colocaram dentro do banco, tipo um totem. Sabe esses totem de banco que você vai pra pegar uma senha? Que você coloca lá o número da conta, por que você veio aqui, ele te dá uma senha, né? Sim. Esse totem deles era melhor. Ele dava mais informações e fazia meio que joguinhos com a pessoa, mas bem rápido. E aí eles verificaram, eles não mudaram nada no sistema do banco, só colocaram esse totem. Eles notaram, assim, que o tempo de atendimento das pessoas, por causa do totem, aumentou em média. Porque a pessoa passava um tempo no totem até ir pra fila. Então o tempo médio aumentou. Mas a satisfação das pessoas com o serviço não caiu, né? Até teve um aumento discreto, mas não foi significativo. As pessoas começaram a acreditar que, na verdade, o serviço tinha ficado mais rápido. Inclusive, elas começaram a acreditar que foram contratados mais atendentes para atender elas. Tá? Só por causa do totem, né? Porque elas estavam com uma percepção subjetiva de que estava mais ágil. E aí elas queriam achar explicações para isso. E ela não ia colocar uma explicação que não era funcional para ela, que era tipo porque eu fiquei brincando igual retardado num totem e o banco me engambelou, né? Ela ia encontrar uma explicação factível. Então elas inventavam a história de que tinham contratado mais pessoas, tá? Uhum. Veja como manipulações ambientais geram efeitos que criam até falsas memórias na pessoa. Então tem tudo a ver com o nosso episódio duplo sobre hipnose também, tá? Tem um outro trabalho também bem interessante em museu. Inclusive foi um trabalho de TCC de um aluno da ECA, o Vinícius Serralheiro, um abraço pra ele, aliás, que eu fui da banca dele, e é um trabalho super interessante. Lembra, sabe o Museu do Banco do Brasil, lá no centro de São Paulo? Sim. Né? Que eles fazem exposições. Não, é até um museu também, mas eles fazem várias exposições. Lembra que acho que 2 anos atrás, teve uma exposição do Escher, né? Sim. Que era do cara que sensacional. Muito, muito legal, né? E aí teve muita procura, tinham filas quilométricas para visitar. E aí o trabalho de TCC dele foi quantificar o tempo que as pessoas passavam ali dentro. E aí ele notou que as pessoas passavam, tipo, 80% mais tempo na fila do que dentro, vendo a exposição, né? E aí ele foi conversar com as pessoas para ver o que elas faziam na fila, porque, tipo, você ia ficar bravo, né? E ele monitorava as redes sociais do museu, enfim, do centro de exposições, e ele viu que as pessoas não ficavam reclamando muito, assim, reclamava do tempo, demora e tal, mas não dava uns rage. Na verdade, as pessoas, aí a interpretação dele, que o compactua em parte, a percepção dele parece que as pessoas iam lá não para ver a exposição do Escher, elas iam para dizer para os outros que estavam indo. Então elas passavam mais tempo na fila tirando foto, interagindo, fazendo selfie, e elas passavam pouco tempo lá dentro, vendo as obras. De certa forma, então, o tempo que elas estavam na fila já fazia parte do programa, do tempo do programa, né? Exato. Então, existe uma mudança total na maneira como as pessoas experienciam museus. Hoje em dia, ou serviços de exposição artística e tal, né? Tem tudo a ver com o nosso Naruhodo sobre se museus melhoram sua saúde e tal. Vamos deixar na descrição esse episódio também. Então, a percepção estética das pessoas mudou, porque agora elas carregam um distrator o tempo todo dentro delas, que é o celular. E por isso que para as pessoas o tempo passa mais rápido. Porque elas têm um distrator o tempo todo, que é o celular. E aí por isso que elas querem as coisas mais rápido, os serviços mais rápido, elas vão ficando mais intolerantes, e é isso pode desembocar numa série de fenômenos sociais que a gente pode discutir em outros episódios. Mas a gente pode entender que isso gera, do mesmo jeito que em crianças pequenas, a rotina é muito importante para a criança desenvolver um nível de autocontrole adaptativo. Em adultos, a presença do celular de forma excessiva diminui o seu autocontrole e você acha que as coisas têm que passar mais rápido de fato, quando na verdade você não tem controle nenhum do tempo, né? Mas é um fenômeno contemporâneo, assim. Totalmente contemporâneo, importante, e mostra como a gente é engambelado, como existe diferença entre o tempo real e o tempo subjetivo. E pra fechar esse episódio, tem um último experimento muito interessante. Eu fico besta com vocês da publicidade. Os caras da publicidade que estudam fazem umas coisas maquiavélicas pra enganar as pessoas. Eu fico impressionado. Porque sem estudar direito, vocês já fazem, né? Imagina estudando. Se estudasse, ia ser um perigo, Antônio. Não, o mundo já tinha acabado, né? O mundo só seria os stakeholders. Só teria stakeholders e robôs. O mundo teria acabado. Mas enfim, esse experimento foi feito no aeroporto de Houston. E foi um experimento naturalístico mesmo, eles implementaram essa mudança. As pessoas estavam reclamando muito, porque o aeroporto de Houston é enorme, tem muitos voos, as pessoas estavam reclamando muito que as bagagens demoravam muito na esteira para sair.
Muito comum, aqui em São Paulo também acontece e tal. Muita gente reclama, porque você tem que ficar esperando a bagagem e não tem muito o que fazer. Daí eles fizeram uma mudança estrutural no aeroporto. Eles colocaram todas as esteiras de bagagem muito distantes dos portões. Então você tinha que andar coisa de 20 minutos. Andar mesmo, tinha aquelas esteiras lá, mas você andava muito. Então você saía lá do seu portão de desembarque e ia até 20 minutos andando para pegar sua mala. Nesse tempo, a mala chegava. E aí as pessoas começaram a achar o serviço muito bom. Achavam que eles tinham mudado alguma coisa, sendo que na verdade eles só mudaram a posição, né, das coisas. E o serviço estava o mesmo. E aí as pessoas não se importavam de andar 20 minutos. Elas não achavam que isso era ruim. Porque durante um andar, ela estava fazendo alguma coisa. Isso, que está distraindo ela do tempo passando. Então quando ela chega lá, em vez de esperar 20 minutos lá parado, ela esperava só 2 ou 3, né? Isso, então a experiência para ela melhorou muito, né? Vê como a gente é um bicho besta, né, Ken? Né? Extremamente manipulável. Pois é, por isso que, por exemplo, existem notícias sobre isso, que a primeira empresa a gerar orçamentos trilionários, né, que o CEO dela será provavelmente o primeiro trilionário do mundo, é a Amazon. Porque a Amazon é uma empresa de entregas. E as coisas rápido. Então ela realmente desenvolveu vários sistemas para tornar as entregas cada vez mais rápido, à custa de muito sacrifício de vidas humanas, de verdade seja dita, mas para satisfazer os interesses de pessoas que voltaram a ser crianças e querem as coisas tudo na hora. Então, ver que esse episódio não gostamos de esperar, na verdade é uma coisa que nos acompanha desde a infância e infelizmente na fase adulta nós evoluímos. Nós voltamos a ser crianças grandes. Isso é muito triste. Mas fica como mensagem para vocês, tá? Então, espero que esse episódio traga informações úteis para vocês pensarem a vida de vocês sobre a passagem do tempo, ver que isso é uma coisa bem intrincada no seu cérebro, mas você saber esperar e, sobretudo, se distrair durante a espera pode tornar o tempo mais agradável, mas também pode te alienar de muitas coisas. E isso o marketing usa para te engambelar. Por isso que o meu interesse é abolir o marketing. O fim do marketing. Esse é o objetivo. Essa é a meta. Que todo mundo do marketing largue a faculdade e estude marketing de um jeito humanitário. Tá certo, então. Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodô. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.